Fala, conexos e conexas, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Conexão Viagem, podcast que sempre conecta dois assuntos, viagem e um segundo assunto. E quem determina o nosso segundo assunto é sempre o nosso convidado ou a nossa convidada. Meu parceiro de jornada, de videocast, meu parceiro de viagens, Rodrigo Possato. Fala aí, Possato. Ô, Sheila, tudo bem? Bom estar aqui de novo com você, mais um episódio do Conexão Viagem. O nosso podcast está nas principais plataformas de distribuição e nós temos um canal no YouTube, Conexão Viagem. Corre lá, se inscreve, clica no sininho e você fica por dentro desse episódio e dos demais que vem por aí. Vamos falar com o nosso convidado de hoje? Bora lá. Porque ele é especial, gente. Ele é único, viu? Ele é único mesmo. Porque ele é o homem que percorreu 196 países do mundo no menor intervalo de tempo. O bichinho é rápido, viu? Ele é rápido mesmo. É o Robson Jesus que está aqui com a gente. Obrigada pela presença, Robson. Imagina, Sheila, muito obrigado pelo convite, viu? Obrigada pela presença aqui e por certamente dividir com a gente muitas histórias e experiências. Vai ser muito bom. Esse episódio é um oferecimento da Travelers Confidence, a maior casa de câmbio do Brasil, que vai te atender nas suas viagens internacionais, seja trabalho ou seja lazer. Bom, é também o oferecimento da NW Turismo, agência de viagens que transforma a sua viagem dos seus sonhos em experiências inesquecíveis e sempre personalizadas. E com a gente também a Hero Seguros, que sempre prepara uma surpresa no final para o nosso convidado. Aguarde até o final que você vai ter uma surpresa. Cara, eu já falei que ele é ligeiro mesmo, né? Muito rápido. Ele é muito ligeiro. É muito então vamos rápido. lá. Foram 2 anos e 46 dias. Esse aqui foi o período em que você percorreu 196 países. Mas eu conheço alguém que é mais rápido. Não conhece, porque este homem está conhecer. no livro dos recordes. Parabéns por essa conquista. Obrigado, E aí, divide um pouco com a gente como é que foi essa experiência, como é que veio essa ideia, antes de mais nada? Olha, eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora, muito. Desde criança eu sempre sonhei grande e sempre também procurei criar minhas oportunidades. E eu lembro que eu ia para a escola, eu gostava muito das matérias de história e de geografia, adorava. E ficava sonhando, olhando os mapas, olhando as capitais dos países, e falei, um dia eu vou visitar todos os países do mundo. Olha! Mesmo sendo um sonho muito distante, porque da realidade de onde eu venho, de realidade periférica, onde eu sempre tive uma infância muito difícil, onde é privilégio só ter paz. Pra você ter noção de onde eu venho, é privilégio. Eu e meus amigos, a gente cresceu muito, tudo sem pai, né? Eu lembro que minha infância era uma infância tão difícil que a gente cresceu tendo uma refeição por dia, eu dividi uma cama de solteiro com mais 2 irmãos, até meus 8 anos de idade, mas mesmo assim sempre sonhando. Falei, um dia eu vou visitar todos os países do mundo. E aí, acompanhando, crescendo no meu dia a dia, criando minhas oportunidades, eu lembro que em 2022 eu vi um vídeo na internet de um brasileiro viajando todos os países do mundo e ele falou que vendia capinha de celulares no ônibus em Recife. E ele conseguiu visitar todos os países do mundo. Eu falei, se esse cara vendia capinha de celular, conseguiu, eu também consigo. Aí comecei a planejar e fui atrás do meu sonho. E foi vender capinha de celular? Não. Não. Como é que foi esse esquema para conseguir viabilizar esse sonho? Então, eu fiquei durante 8 meses planejando toda a minha viagem, escrevendo, pesquisando, estudando, e aí eu coloquei também formas de ganhar dinheiro. Eu falei, cara, eu preciso ganhar dinheiro, porque era uma viagem que estava orçado a R$500 mil. E aí eu trabalhei durante 10 anos na área hospitalar. Eu fui gestor durante 10 anos no maior hospital público da América Latina, que é o HC aqui em São Paulo, e aí saí do hospital, tinha 10 anos de casa, peguei um pouco do dinheiro que eu tinha, aí vendi todas as coisas da minha casa, vendi geladeira, vendi micro-ondas, vendi todos os móveis, aí eu tinha uma moto, vendi moto, tudo que eu tinha, eu juntei ali, deu um pouco mais de R$100 mil, e eu falei, vou visitar todos os países do mundo agora. E detalhe, era uma viagem que estava orçada a R$500 mil, era 500, eu só tinha 100. E aí eu fui buscando assim, como eu posso ganhar dinheiro no meio do caminho? Aí eu fui desenvolvendo alguns fontes de rendas, livro, e-book, mentoria, consultoria, comecei a palestrar, comecei a fazer workshop, eu desenvolvi várias fontes de rendas durante o caminho. Aí uma viagem que era orçada R$500 mil, eu acabei gastando quase R$1 milhão, porque eu comecei a ganhar dinheiro na estrada, fui aprendendo a fazer dinheiro, aí eu comecei a viajar com mais conforto. Então aquela viagem que era bem perrengue no começo, eu vou contar algumas histórias aqui pra vocês vão entender o que é perrengue. Sabe, que era
só comendo fast food, era dividindo o quarto de hostel com 12, 15 pessoas, então era tudo muito contado. Aí no meio do caminho, quando eu comecei a aprender a fazer dinheiro, aí a coisa começou a mudar. E o planejamento, voltar um pouco no planejamento, o dinheiro é importante, é fundamental para você fazer, mas tem uma questão de planejamento logístico, né? Sim. Como é que você, vou viajar todos os países do mundo, como é que é a preparação logística disso? Por onde eu começo? Como é que você imaginou isso? Como é que você fez esse planejamento logístico dos deslocamentos entre os países? Tá, é legal você falar, porque apesar do dinheiro ser muito importante, eu nunca coloquei ele como prioridade no meu planejamento, porque se eu colocasse ele na frente, eu sabia que ia ser quase impossível conseguir essa grana. Então eu comecei a organizar assim, comecei a me preocupar com a logística. Então eu comecei a separar por onde eu começava, porque quando eu fui me inscrever pro Guinness, o Guinness pediu um roteiro macro. Então eu tinha que falar, vou começar pela Ásia, aí depois eu vou fazer eu vou fazer os continentes, que eu iria passar, os primeiros continentes, né? Só que eu comecei a viajar com uma incerteza muito grande, porque 2 dias que eu saí do Brasil, começou a guerra da Ucrânia e Rússia, e era final de pandemia ainda, tinha muitos países fechados, fronteiras fechadas, então era incerto minha viagem. E não dá pra errar, né? Não dá pra você chegar no país e não poder entrar, né? Quebra toda a logística. E aconteceu algumas vezes, sabe? Aí eu pegava e tinha que mudar o roteiro. Então aconteceu isso, um exemplo, na Arábia Saudita. Na Arábia Saudita eu lembro que eu estava em Bahrein, aí eu peguei um carro, aí atravessei o país inteiro. Bahrein é um país pequeno, mas atravessei o país inteiro e cheguei até a Arábia Saudita de carro. Aí quando eu entreguei meu passaporte para entrar no país, aí eles falaram, não, você não pode. Eu falei, não, eu tenho um visto americano, porque tem uma regra de quem é brasileiro, pode entrar na Arábia Saudita com visto americano. Aí ele falou, não, essa regra só vale para aeroporto, não vale fronteira terrestre. Aí eu voltei e tudo. Eita. Aí beleza, eu fui tentar ir pro Kuwait. Eu peguei e falei, caramba, e agora? Aí cheguei no aeroporto, fui direto pro aeroporto, falei assim, preciso comprar uma passagem mais rápida possível. Aí, e barata, porque era o começo da viagem, ainda tava contando as moedas ainda, né? E aí eu falei, vou pro Kuwait. Achei uma passagem pra ir pro Kuwait. Fui para o Kuwait, comprei a passagem pra ir pro Kuwait, daí o voo era depois de 2 dias. E aí eu lembro que eu falei assim, se eu sair e voltar pra cidade, era muito caro o hotel. Eu ia gastar muito dinheiro. Eu falei, a melhor coisa a fazer é ficar no aeroporto. Eu fiquei 2 dias dormindo no aeroporto, comendo McDonald's e dormindo no chão do aeroporto. Aí, chegou o dia de ir pro Kuwait. Quando eu fui embarcar pra ir pro Kuwait, entreguei meu passaporte no aeroporto, ele olhou assim, brasileiro, eu falei, mudou as regras, brasileiro não pode entrar mais com visto de turista. Aí eu falei, sério, agora só com visto de negócio. Aí daquele desespero, foi até um dos meus primeiros surtos, assim, né? Falei, caramba, e agora? Tá tudo errado, agora no começo da viagem. Mas enfim, daí vem a inteligência emocional e a gente, vamos buscar um plano C já aqui. Não, peraí, mas como você resolveu? Então, aí eu acabei escolhendo... Virou um homem de negócios. Não. Vim fazer negócio, sim, senhor. Foi vender capinha. Não, Foi vender capinha. Foi pra isso, né? Eu abri o computador e falei assim, qual é o voo mais rápido e mais barato pra me sair desse país agora? Que eu precisava sair daquele lugar. Eu precisava sair de Bahrein. Sim. Aí eu lembro que eu achei um voo pra ir pra Armênia. Daí eu falei, pronto, vou pra Ásia Central. Daí eu fiz Armênia, Azerbaijão, Geórgia. Mas eu tenho uma dúvida. E fui pra lá e continuei Você falou que você ficou 2 dias, atrasou tua viagem. Quando você saiu do Brasil, né? Foi o teu primeiro, você saiu daqui. Você tinha o objetivo de entrar no Guinness. Tinha. Tua viagem foi essa. E você tinha já um tempo previamente que você tinha que bater? Eu preciso fazer isso em 2 anos, eu preciso fazer em 3 anos. Você já saiu daqui com objetivo. Sim, eu quebrei o recorde de um americano. O americano fez em 3 anos e 1 mês. Ou seja, eu tinha 3 anos para fazer todos os países do mundo. Então, se eu fosse dividir, ele dava uma média de 8 a 9 dias em cada país. Então, eu fui gerenciando isso, né? Só que tinha países que estava tendo guerra, que estava em conflito, eu ficava menos tempo, ficava 1, 2 dias e ia embora. E aí tinha países que eu gostava, então, por exemplo, eu chegava a Malta, Estados Unidos, Canadá, países que Tailândia, que eu gostava bastante, eu ficava meu tempo completo, que era 14 dias, exato, que pelo Guinness não poderia passar de 14 dias em nenhum país, senão eu perdi o recorde. Tem isso também? Você não podia passar mais de 14 dias? Tem várias regras, assim, tem um mínimo e um máximo. O mínimo não, o mínimo é só você entrar no país. Tipo, tanto que você chegar no aeroporto e sair, já tá válido, desde que você prove com as 9 evidências que ele exige em cada país. Caramba. 9 evidências. A gente já vai falar dessas 9 evidências necessárias, mas eu queria saber um pouco desse processo da viagem em cada um desses países. Você começou pela Tailândia, não foi isso? Foi, comecei pra Tailândia. Porque o Brasil você contou no final das contas dessa viagem, dessa jornada toda? Exato, porque quando eu cheguei na Tailândia, em 4 dias, eu fui pra ficar 4 dias.
Fiquei 35 lá. Detalhe, meu deadline era 14. No quarto dia começou a acontecer um monte de coisa. Me apaixonei. No quarto dia? No quarto dia, já. Rápido, me apaixonei. Não, peraí, não. Pelo país, não. Por alguém. O país, eu me apaixonei pela tailandesa. Me apaixonei. Amigos meus que eram influencers falaram assim, Robson, a gente tá aí, a gente vai te lançar na internet. Então eu recebi esse convite. O meu mentor, que era o Edel Pontes, ele falou assim, cara, eu tenho um desafio para você ir até o norte do país com transporte público, convencional, daí ele me deu uns desafios. Quebrou todo o teu planejamento. Tudo. Né? Eu falei, cara, isso no quarto dia, eu falei, ferrou. Daí eu peguei e mandei uma mensagem pro Guinness, falei, Guinness, tive um imprevisto, eu quero mudar a data do meu recorde. No lugar de eu começar no Brasil, eu quero começar na Tailândia, porque aí eu poderia ficar mais tempo lá. E aí o Guinness deixou, por isso que eu fiquei 35 dias na Tailândia. E a tailandesa? Foi junto ou não? Do país número 2, já foi embora. Nossa, mas paixonite também, né? Vai que a paixão. Não paixão subiu é serra, né? Não, a paixão é rápida. Não né? subiu não foi serra. amor, foi uma paixãozinha. Isso aí, manter o foco, olha o foco. Mas aí na Tailândia você fez o que lá? Conta um pouquinho, porque é um país riquíssimo, belíssimo. Sim. Você foi, quando você falou que você foi lá para o norte, é quase China já, é isso? Sim. Chiang Mai, aquela região. Enfim, conta um pouco sobre como foi a exploração da Tailândia. A Tailândia foi tão boa, tanto que ela se tornou meu país favorito. Eu acabei de voltar essa semana, estava na Tailândia de novo, passei Foi Natal, rever alguém, não? Foi procurar a tailandesa? Dessa vez não. Mas a Tailândia eu fiz praticamente o país inteiro, de norte a sul. Então eu subi sim pro norte do país, lá para Chiang Mai, fiquei bastante lá nas cachoeiras, conheci lugares bem bacana que poucos turistas vão. E detalhe, eu fui subindo de ônibus e de carro, então eu fui pedindo carona. Detalhe, foi minha primeira viagem, eu não sabia como pedir carona. Esse era o desafio que o meu mentor me colocou. Robson, eu quero que você peça carona, eu quero que você tente se comunicar com a galera que não fala inglês. Então, foi um desafio muito grande até eu chegar no norte do país usando um transporte público convencional. Então, eu não fui de trem ou de ônibus, que era uma direção só, eu fui parando em várias cidades. Ao total, eu parei em 12 cidades. Então, foi legal que eu subi, aí depois eu voltei de trem, aí fui para as ilhas, depois peguei os barcos, fui para as ilhas, fui conhecendo tudo, e que para mim é uma das melhores culturas, melhores culinárias, um país super seguro e que eu recomendo para todas as pessoas. Haja pimenta, né? Haja tempero naquela comida, olha, não é brincadeira não. Bangkok, você também conheceu. Sim, você também. Bangkok. E é uma cidade muito louca e muito legal de conhecer, né? Sim, o Bangkok foi legal porque eu peguei um barco, Sheila, peguei aquele barcozinho e eu fui conhecendo Bangkok por trás. Então, eu comecei a ir em alguns lugares, que é dentro daqueles lagozinhos que tem atrás das casas, porque ele vai passando por vários bairros, assim. Isso. E eu fui pegando um barco privado mesmo, daí eu e o piloto do barquinho, aquele barquinho bem pequenininho, e fui conhecendo. Então foi uma experiência bem legal, porque eu fui parando, conhecendo alguns budista, como que é? Alguns templos budistas, tal. Então foi legal. Aí fui parando, almocei em alguns lugares, almocei em 2 lugares diferentes, foram 2 dias que eu fiz isso. Então, pra mim, a melhor experiência foi essa, eu conhecer Bangkok por dentro d'água e por trás das estradas, sabe? Para dar uma referência para as pessoas, que eu acho que é uma imagem que de repente facilita, é onde tem aqueles mercados flutuantes, também, né? De venda exatamente. De frutas, principalmente. Então as pessoas pegam um barquinho e vão fazendo o mercado mesmo, a feira, né? Usando esses barquinhos dessa feira flutuante. É demais, né? Uma experiência única. Você falou muito do teu mentor, né? Sim. O teu mentor ficava no Brasil? Qual que era? Eu tive alguns mentores, Rodrigo, durante minha viagem. Deus foi me abençoando muito, colocando pessoas assim no meu caminho que foram me capacitando. Então, tanto na parte de internet, na hora de criação de conteúdo, na parte de burocrática, de fazer visto, na hora de passar em fronteira, de comprar passagem. Deus me colocou alguns especialistas na minha vida que foi me ajudando e virando meu mentor. E tinha também um que me ajudava com a parte espiritual, com a parte mental, que para mim foi importantíssimo. Sozinho, né? Sabe? Porque era tudo muito novo para mim. Então, se tem uma pessoa que acabou lidando muito bem com o desconhecido, fui eu, sabe? Porque eu não sabia de nada. Então, foi tudo muito novo e, graças a Deus, essas pessoas foram me ajudando. Saindo da Tailândia, você seguiu para onde? Aí eu continuei todo aquele sudeste asiático. Então, eu fui descendo para Camboja, Vietnã, que para mim também tem uma das melhores culinárias do mundo, junto com o Japão e Tailândia. Eu amo a culinária asiática. Aí fui fazendo toda a região da Ásia. Aí, quando eu terminei, eu fui para a África, porque a África eu dividi ela em 3 partes. Porque a África, ela é um continente
muito pesado no sentido de logística, no sentido também de preço, é caro. É caro o voo interno, muito, né? Muito caro o voo deslocamento interno. E a questão da própria segurança também. Então, eu passei por alguns países, principalmente no oeste da África, que estava em guerra civil. Caramba. Então, por esse motivo, por todo esse desgaste emocional, físico, eu dividi o continente em 3 partes. Então, eu fui lá, depois da Ásia, fiz a primeira parte, voltei, fui para a Ásia Central. Aí tive a oportunidade de ir para a Copa do Mundo de 2022, assistir os Jogos do Brasil. Então, eu ganhei um ingresso, um seguidor no dia da entrada me deu um ingresso. Aí cheguei lá no Catar, fui conhecendo os jogadores da seleção brasileira. Então, fui conhecer o Richard, conheci o Emerson Royal, fui conhecendo uma galera lá. Daí eu fui ganhando ingressos. Olha o rolê dele, olha gente. Só, olha esse então, rolê. Sim, foi muito legal, porque eu fui conhecendo muita gente, assisti todos os jogos do Brasil, todos E você os jogos. chegou nisso pela tua caminhada, pela tua jornada. As pessoas no Instagram foram vendo e foram te facilitando essa entrada na seleção brasileira, por exemplo. É muito legal essa questão de conexões de pessoas, porque eu cheguei num ponto de conhecer e dormir na casa de jogadores da seleção brasileira. Dormi lá em Londres, dormi em Manchester. E ao mesmo tempo, eu ficava na casa de pessoas, principalmente no continente africano, na casa não tinha porta, não tinha janela, então era uma simplicidade muito grande. 880. Um dia no luxo, outro dia na... Exato, só que era tudo de uma forma muito genuína, sabe? As coisas aconteciam assim. Eu me lembro que em Londres, um colega brasileiro falou assim, vem participar do podcast e tal. Aí eu falei, vou, tá? Quando eu fui olhar, era 2h30 da onde eu tava, porque Londres é muito grande. Eu pensei que era pertinho. Eu falei, meu Deus tá bom, do céu. Vou, né? Mas pra quem tá rodando o mundo inteiro, 2h30 tá tranquilo. Aí, né? só que a partir desse podcast, que o Emerson Royal, que é o lateral da seleção brasileira, viu eu lá, assistiu esse podcast e falou, pô, chama esse cara vir aqui em casa hoje à noite. Aí, a partir daquele podcast, eu fui pra casa do Emerson, aí fui me conectando com o Richard, com outros jogadores, e as coisas foram acontecendo na minha vida, sabe? Cara, que demais. Agora, assim, nessa passagem por tantos países e tal, algum país te surpreendeu, assim? Era algo completamente diferente do que você esperava? Do que eu esperava, eu acho que Turcomenistão foi um país muito exótico que chamou muito minha atenção. Turcomenistão? Isso. Por quê? Porque quando eu cheguei em Turcomenistão... Primeiro que a gente não espera nada, né? Porque, assim, em geral, a gente nem cogita muito lá, colocar né? Turcomenistão. Não é muito turístico, né? Vou tirar minhas férias, vou pro Turcomenistão. Até mesmo por causa da burocracia, é bem difícil conseguir um visto de lá, é bem difícil. Só que quando eu cheguei lá, primeiro começando pelas casas. As casas e os carros são todos brancos, porque o presidente gosta da cor branca. Criança não pode jogar videogame. Homem não pode ter barba. Mas é cultural, religioso, isso? Meio que lá o presidente, ele é como se é um presidente totalmente autoritário, então é o gosto dele. Tanto que o país ficou muito tempo fechado porque ele brigou com o Quirguistão, com alguns países ali da Ásia Central, e falou, tá bom, a partir de hoje ninguém entra mais aqui. Então eu tive que ficar monitorando quando o país ia abrir para poder correr lá e fazer... visitar por a questão do Guinness, entendeu? Então, mas foi um país muito exótico, assim, quando eu comecei a ver essas regras, sabe, essas burocracias, assim, para entrar, a forma da segurança, que tinha que ter toda hora um guia 24 horas do meu lado, me levando e me acompanhando. Então foi um país bem exótico que chamou muito minha atenção. Em termos de lugares, a gente falou do Turcomenistão. Em termos de culinária, viajando esses tantos de países, a alimentação deve ter sido algo bem diferente, surpreendente, enfim. De todas as suas experiências, o que vale destacar que foi bacana, o que não foi legal, o que você teve que comer que para você foi muito difícil, enfim. Tá, o que você encontrou por aí no mundo? Culinária, tem 2 histórias bem legais. Primeiro foi em Cazaquistão. Cazaquistão, eu tomava café da manhã todo dia com rabo e testículo de cavalo. Ah, não. Ah, que gostoso. Foi isso, rabo e testículo de cavalo. Porque eu pãozinho, manteiga, eu tive rabo de cavalo ali. Quem nunca? Porque meu estilo de viagem era um estilo de viagem que eu sempre procurava ter mais experiências locais. Então eu não fazia muito questão de paisagem, lugares bonitos. Não, eu fazia experiência onde tinha pessoas interessantes com histórias legais. Legal. Então lá eu me lembro que eu usei um aplicativo chamado Couchsurfing, que é um aplicativo onde você usa para ficar hospedado na casa das pessoas locais. Aí, quando eu fiquei no Cazaquistão, eu peguei um tio de uma fazenda que era super distante, que só tinha ele lá no aplicativo. E ele aceitou e eu falei, ok, fui pra casa dele. Deu match, vamos lá. Quando eu cheguei lá, era isso, ele café da manhã. Eu olhava assim, falei, uau. Aí eu comia, olhava pra ele, good, foi good. Isso foi uma primeira experiência, assim, muito exótica também lá no Cazaquistão. Como é o nome do aplicativo, desculpa? Couchsurfing. Couchsurfing. Isso, é um aplicativo bem legal, assim, vale bem a pena. E uma outra experiência que não foi muito boa foi no Afeganistão.
No Afeganistão, eu não me adaptei muito com arroz e com frango de lá, que era um prato bem local. E eu comia kebab todos os dias. Eu fiquei 9 dias no Afeganistão. Kebab é bom. Todo dia. Exato. Só que todo dia eu ficava mudando de cidade. Todos os dias. Então cada dia era um kebab com uma carne diferente, um pão diferente. E pra mim que é um dos melhores pão do mundo. Que é um pão bem fresco, que é na hora. Todo lugar que você vai é pão fresco. Na hora. E aí, acho que no dia 4, no dia 5, eu tô lá numa cidade comendo o meu kebab. Aí meu guia pega e fala: e aí, essa carne tá gostosa? Eu falei: tá um pouco salgada e um pouco dura. Aí fala: porque isso aí é dog meat. Eu falei: dog, au. Ele falou: au. Eu falei: detalhe, já era a última carne do espeto. Eu já tinha comido o espeto inteiro. Aí minha barriga na hora começou... Mas era só aquele ou todos que você tava comendo? Era só aquele. Aí eu falei: não acredito. Eu vou chorar. Aí eu falei: nossa, não acredito. Aí na hora eu falei: não quero mais não. Deixei, já era o último já, sabe? Já tinha comido tudo. Detalhe, eu fiquei quase 24 horas sem comer nada. Que eu fiquei... enjoado, né? Tipo assim, o psicológico travou na hora. Assim, putz, meu cachorro, sabe? Gente... Foi bem difícil, assim. Caramba. Ai, não conseguiria. Foi difícil. Você já encontrou a Luísa Mel desde que você voltou dessa jornada? Não, né? Não, só pra Ela saber. vai ouvir agora aqui, você vai ter um problema. Só pra saber, gente. Mas eu não sabia, viu? Que fique claro. Agora, em relação ao idioma, como é que você se vira? Quer dizer, já teve algum momento em que o idioma foi uma barreira? É uma dificuldade mesmo em determinados lugares? Como é que você faz aí pra não ficar em apuros? Ou certamente já passou alguns apuros em função disso, né? Sim. Quando o Rodrigo falou do planejamento, né? E eu falei que o dinheiro não era prioridade no meu planejamento, o idioma era. Porque eu pensei, se eu não falar um outro idioma, como eu vou conseguir ganhar dinheiro na estrada? Então o idioma era uma preocupação muito grande, até maior que o dinheiro. E eu venho de uma educação de escola pública, onde eu tinha só o básico do básico. Minha educação foi muito básica, sabe? Até o meu português, se você for perceber, o meu português sempre foi muito básico. Mesmo assim, eu sempre fui um cara muito esforçado. Aí fui lá para os Estados Unidos, comecei a aprender inglês na rua, eu nunca fui para escola, meu inglês era inglês de rua. Comecei a ir para o mercado, tentar falar com as pessoas, ia para a rua, ia para os parques e fui desenvolvendo o inglês. Aprendi um pouco de inglês. Aí comecei a viajar. Isso fez parte do teu planejamento? Você foi isso antes de começar a ir para Tailândia? Isso, durante os 8 meses, meu planejamento de 8 meses foi nos Estados Unidos. Entendi. Eu já estava lá, já fazendo meu planejamento lá. E aí aprendi um básico para começar a viajar. Aí comecei. Tanto que quando eu escolhi ir para começar a viagem pela Ásia, um dos motivos foi o idioma. Porque toda a galera que sai para viajar o mundo, eles começam ou pela Europa ou pela América do Sul. Porque tá mais próximo do Brasil, a questão do idioma também. É muito mais fácil. Qualquer coisa, deu um problema, já volta correndo pro Brasil. Enfim, eu falei, não, eu vou começar com o mais difícil, com o mais longe, e é onde vai forçar mais eu aprender o idioma. Sim. E aí foi indo. Aí eu me lembro que quando eu cheguei principalmente na África, na África, do lado oeste da África, que é de Malawi para baixo até Gabão, a galera só fala francês. E você chega na imigração, a galera, se você ficar falando inglês, o cara fala assim, fica aí, não tô te entendendo nada. Aí eu tinha que aprender, tinha que falar, Je suis Robson. Rolou um Je suis Robson? Eu comecei a aprender um pouco. Tinha que ser muito cara de pau. Eu tinha que aprender, porque assim, você não entra. Ali, né? Adoro! Aí eu fui Je m'appelle Robson, Je suis brasileiro, eu chantei. Aí fui aprendendo um pouco de francês no meio do caminho. Aí, quando eu cheguei também em Zanzibar, eu comecei a namorar com uma ucraniana. Então, uma namoradinha assim, começamos a viajar um pouco juntos e tal. Eu fui aprendendo um pouco russo com ela também, porque no começo ela não fala inglês. Aí eu falei, me deu bonita e tal. Assim, ela falou assim, eu não falo inglês. Quem precisa falar, hein? Eu falei, não precisa nem falar. Qualquer coisa que você falar aqui, tanto faz. Só que a gente começou a viajar juntos e ela comecei a falar, de tanto ficar falando russo todo dia, eu comecei a aprender um pouco. Falei, você falou isso. Eu falei, daí eu fui aprendendo algumas palavras também. Ou seja, o idioma eu sempre consegui me virar. Quando eu cheguei na Mauritânia, eu lembro que na Mauritânia eu cheguei no verão, muito, muito quente, numa cidade bem isolada, assim, e eu saí pra comer, e o restaurante era quase 1 quilômetro, assim, de onde eu estava hospedado, e eu tive que ir andando. Eu cheguei lá com muito calor, querendo água, querendo comer alguma coisa, e o cara, eu falando pra ele, ele falava só o idioma... É como se fosse um crioulo local. Então, ele não falava nem francês, nem inglês, nada. Difícil, hein? E aí, eu falava pra ele, quero comida, hungry, food. O cara não entendia. Aí, eu procurando alguma coisa, daí ele, isso aqui é. Daí, eu falei, ele foi lá, achou, essa hora deu uma pizza tudo, me deu uma torta de frango lá, foi daqui. Então, enfim, o idioma eu sempre me virei, sabe? Respondendo essa pergunta, sempre dava um jeito, eu conseguia me virar.
Isso aí. E você falou bastante que você teve muitos mentores, muitas pessoas que vão te ajudando no caminho, né? Sim. Importante, vão te apoiando e tudo mais. Como é que foi a hospitalidade nesse... Você teve um choque cultural muito grande. Cada país que você ia, você tomava um choque pequeno, grande, mas você levava. Sim. Como é que foi a hospitalidade das pessoas para você? Se você fosse fazer um apanhado geral em todos os países que você foi, como é que foi o nível de hospitalidade, de receptividade das pessoas com a tua jornada, o que você estava fazendo? Tá, primeiro eu vou começar com a estatística Robson, tá? Estatística Robson é boa. De cada 10 pessoas que eu conheci na estrada, 9 são muito, mas muito boas e 1 é mais ou menos. Ou seja, o mundo é muito mais legal, tem muito mais gente boa do que a gente imagina. A gente fica pensando que o mundo é perigoso, que para viajar é perigoso, mas não é. E prova disso era as pessoas que eu ia me conectando no meio do caminho, sabe? Todos os dias eu estava conhecendo pessoas novas. Eu tinha situações que eu conhecia as pessoas e elas começavam a me chamar para ir para casa delas. Principalmente na Ásia Central, no Irã, que a gente está conversando lá fora um pouquinho do Irã. Paquistão. No Paquistão eu me lembro que eu perguntava pra pessoa, onde eu consigo pra almoçar? Não, vem que eu te levo lá, que o restaurante é ali. Foi lá que arrumou um restaurante pra me almoçar. Aí eu chegava lá, quando ele mostrava que era o restaurante, eu sentava, começava a comer. Eu almoçando ali, eu ia pagar a conta, o cara que mostrou o restaurante já tinha pago a conta. Caramba, que legal. Então eram situações assim que eu vivia assim, que eu falava, não é impossível acontecer isso, sabe? Então, até conhecer pessoas, eu começava a me conectar com pessoas assim, que Deus me colocava no meu caminho assim, eu falava, não, como que... Eu me lembro quando eu acordei na casa do Manchester United, qual é o nome dele? O Robson foi ficando tão famoso. Não, ele já tá na casa do cara do Manchester United. Cara, e a casa dele, olha aí, eu me lembro que é o... Nossa, cadê o Cauã? É brasileiro? É o brasileiro. O Richarlison, o Fred... O Fred. Eu lembro que quando eu fui pra casa do Fred, a casa dele era tão grande que eu acordei assim, eu tava perdido na casa dele, sabe? Eu não conseguia sair do quarto, tanta porta que tinha. E o café da manhã não era rabo de cavalo. E ele falou, era 8 horas da manhã o café, que a gente ia sair, né? E eu olhando e meu amigo me ligou, cadê você? Eu falei, tô perdido aqui em cima, sabe? Então foi muito legal essas conexões. Então, eu dou esse exemplo porque eu fui me conectando com pessoas muito famosas, pessoas muito relevantes, a pessoas muito simples que abriam a porta da casa deles também, sabe? É muito legal. Quando você pega, assim, entre todos os países, aquele em que você ficou mais tempo foi a Tailândia, 35 dias, foi isso? Foi a Tailândia. E aquele em que você ficou menos tempo? Fiquei algumas horas em Bahamas, porque eu já tinha conhecido Bahamas. Em Níger, que estava tendo guerra civil, eu fiquei 2 dias também. Burkina Faso, eu fiquei 1 dia. Então, esses países estavam tendo guerra. Na Ucrânia, eu fiquei 2 dias também. Então, alguns países estavam tendo guerra, eu fiquei 1 ou 2 dias no máximo. Tá, e aí nesses lugares onde você passa bem pouco tempo, não dá efetivamente para você aproveitar, é mais a título de vir aqui, conheci, Exatamente. Marquei, tenho mais uma evidência para o Guinness e tá tudo certo e vamos em frente, é meio isso. E nos outros países, aí efetivamente você consegue ter experiência do país, de conseguir sair de lá e falar, pô, eu tenho dicas bacanas para dar, por exemplo, no caso da Tailândia? Sim, porque eu tinha um checklist. Tá. Então, quando eu chegava no país, eu precisava ir no mercado, para ver o que as pessoas estavam comprando no mercado, ficava olhando a cesta que eles consumiam. Eu ia num restaurante local, eu usava transporte local, transporte, restaurante, roupa, e tinha mais uma regrinha que eu fazia. E colocar uma roupa local. Então, por exemplo, no Afeganistão, eu tenho roupa do Afeganistão, eu tenho roupa da Arábia Saudita, eu tenho roupa do Paquistão, eu tenho uma roupa lá da Coreia do Sul. Então, vários países que eu fui passando que tem aquele traje local deles, eu fazia questão de comprar e usar para fazer parte ali da cultura. Então, isso era uma das formas que eu tinha no meu checklist para conhecer um pouco da cultura. Porque dificilmente eu ia conseguir conhecer muito desses países. Pô, eu tenho 35 anos, eu não conheço o Brasil ainda inteiro, né? Então, imagine outros países com pouco tempo. Mas muitos deles eu estou começando a voltar agora e passar mais tempo. Igual eu fiz agora com o Irã, fiz agora com a Tailândia de novo, eu fiz agora com a China, fiquei mais tempo na China, na Rússia, fiquei 1 mês agora na Rússia. Então, alguns países eu estou já voltando novamente. E aí tem alguns países com os quais, às vezes, a gente cria preconceitos mesmo. A gente estava conversando lá fora do ar, antes de começar a gravação, e ele mencionou o Irã. Eu falei, nossa, mas o Irã e não sei o quê. E a gente foi surpreendido que o Irã é um dos melhores países que você já foi. E ele voltou, inclusive. O que tem de tão bacana no Irã? O que você recomenda, inclusive, em termos... É uma viagem difícil? O Irã é um país que ele é muito barato, muito. Então, no Irã, você consegue agora, no inverno, lá é inverno agora, você consegue esquiar por $10. Uau. Então, nos lugares legais para esquiar por $10 é muito barato, sabe? Hospitalidade, para mim, é um dos países que mais tem hospitalidade do mundo, assim. Você chega, assim, as pessoas, todo mundo chama você para tomar chá, convida você para ir na casa, quer conversar com você, quer dar presente. Então,
o Irã, eu criei um carinho tão grande com o Irã, tão grande, e esse carinho, ele veio também através de uma história muito legal. Porque vocês que são viajantes profissionais e que conhecem muitos outros viajantes, vocês já ouviram na história alguém falar que um avião comercial ficou mais de 1 hora esperando o passageiro chegar para ele poder decolar? Não. Não, jamais. Vai Pois é. embora sozinho. Então eu vou te contar essa história, vou tentar ser bem breve e resumir um pouco dessa história que tem a ver com o Irã. Isso aconteceu comigo. Você foi esse passageiro eu que fui fez esse todo mundo passageiro. esperar. Todo mundo feliz lá mais de dentro. 200 Era ele, tá, mais de gente? 200, Só pra avisar mais de vocês que 200 ficaram passageiros esperando, me era ele. Todo mundo Exatamente. batendo palma quando entra Exato. no avião. Eu me lembro que eu estava em Madagascar e eu perdi um voo, cancelaram um voo. E aí esse voo foi remarcado para 3 dias. E só que eu tinha ao total 7 voos em 7 países, com os voos todos comprados, com o cronograma todo feito, roteiro tudo feito. E quando atrasou esse voo, me deu um desespero muito grande, porque ia atrasar tudo, eu ia perder tudo, e eu ia ter um prejuízo mais ou menos de quase 40 mil reais. Uau. E aí eu peguei o celular e comecei. Caramba, eu não acredito que eu perdi esse voo, que eu vou cancelar meu voo, um prejuízo, e agora? E ainda vai atrasar minha volta pro Brasil, e o Guinness. Aí uma colega que eu conheci no Irã viu esse vídeo, e ela entende um pouco o português. Aí ela, assistindo meu vídeo na internet, ela falou, o que aconteceu? Eu peguei e expliquei pra ela, perdi o voo. Ela falou, tá bom, eu vou te ajudar. E eu nem dei muita bola, falei, meu, minha do Irã vai me ajudar como? Tadinha, né? Aí é o preconceito, viu? Aí, ó, o preconceito. Aí ela pegou, ela fez alguns telefonemas, ela ligou pro vice-presidente da República da Quênia? Não, Etiópia, que era a Etiópia Airlines que estava viajando. Ela ligou pro vice-presidente, que era amigo dela, e falou, tem um amigo que tá viajando de Etiópia, tal, a Etiópia vai pegar o voo, isso aqui, ele contou minha história pro vice-presidente, disse, não, peraí que eu vou ligar pra umas pessoas. Ligou pra umas pessoas, falou, tá bom, pode ir que vai dar certo, que o piloto vai esperar ele. Aí quando ela me ligou, eu desacreditei. Falei, não, mentira. Ele chegou no país, desci do avião e fui fazer minhas coisas. Saí na imigração, fiz imigração, apliquei o visto, fui. Aí o piloto falou assim: ó, você tem que ir, o pessoal do board, né? Falou assim: ó, você tem que ir correndo e voltar, o piloto vai ficar te esperando durante 30 minutos. Falei, sério mesmo, sério. Daí comecei a fazer tudo correndo, 30 minutos. Só que 30 minutos foi só pra me passar na imigração. Aí eu fui, e detalhe, como era aeroporto pequeno, você tinha que sair do aeroporto, atravessar a rua e ir lá pro outro. Pra outra entrada que fica do outro lado, assim, da rua, e fazer imigração de novo, e eu tinha que coletar a assinatura do Guinness, tinha que pegar as evidências, a GPS, tinha que fazer um monte de coisa, demorei 1h20 no total. Eu sei que quando eu saí, assim, no saguão, eu vi o avião parado e tava começando a chover. Aí eu falei, não acredito. Aí eu já cadê o celular e comecei, eu sou foda. E eu correndo assim, o avião. Eu entrei, quando eu cheguei no avião, todo molhado assim. Aí a moça, vai sentar no seu lugar. Eu falei, não, eu quero agradecer o piloto. Eu falei, não, vai sentar no seu lugar. Você já atrasou muito. Não, eu quero agradecer o piloto. Aí ela foi e abriu a cabine, eu filmando tudo isso. Aí foi na cabine, thank you, my friend, thank you very much, thank you. Não sei o quê. E eles bem tranquilos, todo mundo rindo. Aí eu falei, o povo vai me matar agora. Aí quando eu entrei no avião, todo mundo começou a me aplaudir ainda, porque todo mundo sabia a minha história e tal. Olha aí, que legal. E foi muito legal. E aí eu voltei no Irã. Quando eu terminei minha viagem de volta ao mundo, eu comecei a viajar agora com o propósito de agradecer algumas pessoas que me ajudaram. E aí eu fui no Irã agradecer essa menina que me ajudou. Que legal. Olha, entendeu? que Então, demais. História legal, hein? Então, Que fiz bacana. dessa legal. volta para responder essa pergunta. Boa. Eu tenho uma dúvida. Você falou que comprava roupa do Afeganistão. Qual que era a tua bagagem? Era uma bagagem de Nossa, eu mão? queria muito saber isso. Eu fiquei curioso. Você levava quanto? O que você levava de bagagem em todos esses deslocamentos? Porque viajar de um dia para o outro, toda hora pega avião. Sim. Tem bagagem, não tem bagagem. Como é que era isso? Era uma mala de mão? Era uma mala container, pequena? né? Eu Era precisaria de um container. Era um trailer atrás de você? Como é que funcionava durante isso? esses 2 anos e 42 dias apenas usando um mochilão de 40 litros. Ah, não. Só que eu trocava, cada 3 meses eu ficava trocando de roupa, né? Principalmente quando eu comecei a trabalhar com a internet, que tem que estar mais bem vestido e tal. Eu ficava trocando a cada 3 meses, eu trocava minhas roupas. Mas durante toda a viagem foi de mochilão. Trocar mesmo. descartar e comprar eu nova. descartava, exato. Então a camiseta começava de tanto lavar, começava a ficar desbotada, com pelinho, branco, e aí trocava. Só que eu usava sempre uma camisetas básicas, pretas, tentava usar roupas mais leves por causa do peso. Bom, fica a dica. É possível viajar para 196 países com uma mala de 20 litros. De 40 litros. De 40 litros. De 40 litros. Eu tô achando um absurdo, tá? Foi durante toda a viagem. Contesto isso. Exato. Só que aí eu ganhava muito presentes. Hoje eu tenho objetos e presentes de todos os 196 países do mundo, todos. Eu tenho nota, tenho presente de todos. E porque todos os lugares que eu chegava eu ganhava presentes.
Aí é o que eu fazia, eu ia juntando, e quando eu encontrava algum brasileiro, eu, por favor, pode mandar pra São Paulo, aí a pessoa levava. Então, todo mês tinha coisa chegando na minha casa, toda coisa chegando na minha casa, eu encontrava brasileiro, e brasileiro tem em todo lugar do mundo, todos. Eu acho que só não achei brasileiro em Butão, e algumas ilhas da Oceania. É porque você não procurou direito, rapaz, você achava. Ficasse mais um diazinho lá, achava alguém lá, brasileiro. Brasileiro em todo lugar. Ai, gente, olha, antes de a gente seguir aqui com as nossas próximas perguntas, eu quero apresentar para a nossa comunidade, para você conexo, para você conexa, a conta global na Travelex Confidence. A Travelex é o maior grupo de câmbio do Brasil. Tem mais de 120 lojas, tem central de atendimento, tem aplicativo, tem tudo que você precisa, minha gente. E agora eles têm disponível também a conta global com até 6 moedas estrangeiras. E aí o seguinte, você carrega lá com dólar americano, com dólar australiano, com dólar canadense, precisa de quê? De euro também, iene também, e tudo com apenas 1,1% de IOF. E aí você pode viajar assim tranquilão, despreocupado, com cartão Visa, inclusive, que é aceito no mundo todo. Então, abre agora mesmo a sua conta no aplicativo Confidence Câmbio. É esse aqui o recado pra gente seguir ainda com o Robson. Vamos seguir, Robson. Eu tenho uma dúvida. Nesse trajeto todo, nesse tempo todo, 2 anos e 46 dias, né? É isso? Sim. Em algum momento você pensou em parar? Você passou algum apuro, alguma coisa, falou, o que eu tô fazendo aqui? Chega, eu vou embora pra minha casa, vou voltar pro Brasil. Minha viagem foi uma viagem com muito propósito, sabe? As pessoas primeiro perguntam até a questão do Guinness, né? Robson, por que do Guinness? O Guinness ele foi uma cerejinha do bolo, porque quando eu comecei a pesquisar, estudar sobre como viaja o mundo, quem viajou todos os países do mundo, quanto custa viajar todos os países do mundo, eu vi que de 8 bilhões de pessoas, de 8 bilhões de pessoas que tem no mundo, apenas 150 pessoas visitou todos os países do mundo. E dessas 150 pessoas, só pessoas brancas tinham feito isso, nenhuma pessoa negra. Eu fui entender por que nenhuma pessoa negra visitou todos os países do mundo. Fui estudar um pouco sobre isso. E aí eu fui lendo alguns artigos, por exemplo, que mostrava que países na Europa como Polônia, um pouco mais de 20 anos atrás, só de você ter a pele escura você não podia entrar. Pegava artigos mais recentes aqui no Brasil, por exemplo, 11 anos atrás, a população negra, que representa mais de 50% da população brasileira, não tinha condições de comprar uma passagem aérea. E aí eu fui lidando com tudo isso, vendo esses números, falei, cara, é quase que impossível alguém negro mesmo fazer essa viagem. Pô, eu falei, preciso mudar essa história, né? Porque eu comecei a ter perder noites de sono, eu não aceitava. E cada vez que eu lia e ficava estudando, eu tentava entender e começava a perder noites de sono e ficava mais indignado. Falei, ok, a partir de hoje eu vou mudar essa história, vou ser a primeira pessoa preta a fazer todos os países do mundo. E aí foi onde eu coloquei essa questão do Guinness. Falei, não, e era a minha motivação, sabe? Todo dia, não, claro. vou continuar. Então, essa era a minha motivação. Aí, Robson, isso foi o suficiente? Você nunca pensou em desistir? Não, eu nunca pensei em desistir, mas teve sim uma situação que eu parei e falei, o que eu tô fazendo da minha vida? Que foi quando eu estava atravessando a fronteira do Quênia, da Etiópia para o Quênia. Era uma fronteira que eu fiz terrestre, eu fui de ônibus, eram quase 14, 15 horas de ônibus, um ônibus bem antigo, bem velho, e quando eu estava durante a madrugada, quase 2 horas da manhã, eu estava do lado do Quênia já, o ônibus foi parado. E era uma região que tinha muito rebeldes, muito. E aí eu lembro que tinha um homem lá só, todo encapuzado, com a arma na mão, pediu para todo mundo descer e falou, quem é etíope e queniano fica atrás da cancela. Quem é turista, estrangeiro, fica do lado de cá. Aí ficou eu, mais um outro brasileiro e 2 árabes. E na hora o cara levantou a arma e falou, agora eu vou tirar uma foto de vocês 4 aqui, com a arma na nossa cara, 2 horas da manhã. Eu me lembro que estavam os 3, assim, os 3 estavam comigo, eu aqui e o policial, que até hoje eu não sei o que ele é, aqui. E aí ele pegou e falou, fica os 4 na linha reta. E eu não conseguia, porque minha perna travou. Na hora que eu vi aquela arma na minha cara, o cara vai me matar. E minha perna literalmente travou, meu psicológico não atendia mais. Ele falava, vai, não ia. Os meninos falavam, vem. Eu falava, não tá indo, travou. Por causa que eu me medrar tanto, que começou a travar, sabe? E aí eu já ali falando com Deus, falei, vou morrer. E aí eu lembro que eu só ouvi assim, de fundo ele falar, corre para o ônibus sem olhar para trás. Quando ele falou, corre para o ônibus, a perna fez assim e eu já saí correndo. Eu mesmo que eu saí correndo zigue-zague, pensei que ele ia dar tiro nas minhas costas, e saí correndo. Ok, cheguei no ônibus, eu me lembro que o Rafa, que era um brasileiro, estava comigo, sentou também, eu olhei pra ele assim, nós dois, e o Rafa era um negão, fortão, bonitão, assim, e ficou cheio de lágrimas, a gente não conseguia chorar, a gente não conseguia. Travou mesmo. Aí foi onde eu olhei pra ele e falei, cara,
o que eu tô fazendo da minha vida. Foi a única vez também durante os 2 anos e 46 dias de viagem. Cara, que história é essa, Foi um perrengue né? muito grande. Agora, né? se por um lado é isso, te faz refletir sobre, será que eu devo parar? É mais uma prova para continuar, né? Porque você fala assim, cara, eu sobrevivi a isso aqui. É isso. É para eu continuar mesmo, é mais uma motivação no seu propósito e tal. Cara, Exato. que história Sim, incrível. sim. Aí, desse perrengue máximo que a gente acabou de falar, para o livro dos recordes, conta pra gente, como é que foi esse processo, essas evidências todas que precisam ser geradas de comprovação, quais são os critérios exatamente, e mostra pra gente esse xodozinho que tem o certificado, claro, não tem? Tá aqui do ladinho aqui. Tá aqui, E detalhe, hein? Chegou hoje, hein? Primeira mão. Sério? Primeira mão. Cara, isso é demais. Você tá achando essa câmera que tá mostrando? Isso. Olha que coisa linda. Olha que maravilha. Legal, né? Muito bonito. Vou dormir abraçado com ele 28 hoje. de fevereiro de 2022 até 10 de abril de 2024. Exatamente. 2 anos e 42 dias. Exatamente. Cara, que demais. Foi assim, pra mim Selinho foi oficial, tudo certinho. Isso aí. Eu tenho um carinho, um amor muito grande por esse título. Não foi fácil, né? Apesar de as pessoas, tô viajando, fui curtindo, não. Acho que fácil? Foram vários desafios, foram desafios muito grandes. Fácil é sair de férias, 15 dias, então, 10 dias. Imagina, 2 anos e tanto. 42 Foi um desafio. E é um processo bem burocrático, tá? É. Primeiro você precisa fazer um cadastro no site, então você precisa entrar no site do Guinness, fazer todo o seu cadastro, esperar eles aceitarem o seu recorde, porque tem 2 opções, né? Ou você quebra um recorde, aí você quebra ou você bate um recorde. Então, exemplo, no meu caso eu quebrei um recorde, porque um americano já tinha batido esse recorde. Mas tem a opção também de você criar um recorde novo. Então, de você ir lá e falar assim, eu vou criar um recorde, a maior viagem de trem do mundo, começando de Portugal até Singapura, que eu acabei de fazer essa viagem. Nossa, eu ia perguntar, você vai tentar isso? Não, eu acabei de fazer, eu acabei de chegar, fiz agora. Mas é recorde também ou não? Não tá, foi validado ainda, eu não posso falar porque não foi validado ainda, mas eu tá na acabei de fila. fazer. Gente, eu quero concorrer com você, tá? Me desculpe que vou entrar nessa. Acabamos de O fazer. problema da Sheila concorrer com você vai ser a mala só, né? Pois é, eu acho que essa parte eu vou ganhar dela, entendeu? Mas vamos lá. E aí você faz toda essa aplicação. No meu caso, eu falei que queira quebrar o recorde do americano. E aí, a partir do momento que eles dão o aceite, não precisa pagar nada. Eles dão o aceite. E aí eles falam, ok, você quer quebrar? Você precisa mostrar todas essas evidências pra gente durante cada país que você passar. Que são, ao total são 9. Você precisa mandar a passagem de entrada, a passagem de saída, foto do passaporte, foto com as evidências. Então, eu preciso de 2 testemunhas escrever, 2 testemunhas locais, escrever lá, eu vi o Robson aqui no meu país, no dia tal, no lugar tal, fazendo tal coisa. Aí a pessoa segura o papel comigo e eu tiro uma foto pra mostrar que aquele é original. Inclusive, você chegou lá no Quênia, chegou pra aquele sujeito com a arma e falou, você pode mostrar aqui? Mas não, prova né? real que eu tô no Quênia, não tem problema. Do Quênia foi legal. É muita história, mas do Quênia foi legal, que aconteceu tudo isso, mas depois, tive uma experiência sensacional lá principalmente com a Embaixada do Brasil. Eu fiquei na Casa Oficial do Brasil lá no Quênia. Apesar do Quênia ter acontecido essa situação, foi um dos países que mais abriu porta para mim durante minha viagem também. Mas enfim, voltando para o Guinness, aí tinha essas evidências. GPS, então eu tinha que mandar todo dia meu GPS para eles, para mostrar que de fato eu tô fazendo o itinerário que eu tinha passado para eles, né? Não o certinho passo a passo, mas o global. E que mais? Acho que era isso. Eu mandava ficar juntando as evidências e tinha que mandar quando chegava no Brasil. Então, quando terminar, ele abre o sistema, eu vou ir mandar. O total deu 2.552 arquivos. E você carregou todos esses documentos a viagem inteira? Exato. Daí tem que renomear. Né? Eu ia carregando, só que eu escaneava. Então, na hora fazia tirar foto, com tudo isso numa pasta dentro do Drive, para não ter esse risco de perder. E aí, no dia, foi até um pouco mais fácil, porque eu só precisei renomear, que já tudo em inglês para eles e tal. E aí, fui subindo os arquivos. Demorou quase 3 dias para carregar todos os arquivos. Caramba! Depois demorou mais 4 meses para eles responderem se foi aprovado ou não. Caramba. Então foi um processo bem longo. Fiquei muito ansioso, Posso imaginar, né? Mas graças a Deus deu certo. E recorde batido. Quais são os seus próximos planos? Tem mais algum plano em mente aí ou não? Vai para outra aventura? Vai de novo? Vai tentar diminuir os 2 anos e 42 dias? Não, essa eu tô ajudando outros brasileiros. Então hoje, só para você ter noção, existem 7 brasileiros visitando todos os países do mundo. E desses 7, eu tô ajudando 5. Inclusive, 2 deles estão tentando quebrar o meu próprio recorde. Então, eu tô ajudando eles a quebrarem meu recorde. Então, eu dou mentoria para esses 5 brasileiros. Então, é bem legal isso, porque as pessoas acham que existe
algum tipo de rivalidade. Eu falei, não, ao contrário, quero que mais brasileiros apareçam. Mas a Sheila começou a abrir o programa falando que sempre tem 2 temas, né? Um primeiro tema é a viagem, o segundo é o convidado, né? E eu acredito muito no propósito, sabe? Então eu acho que essa minha viagem, ela tá muito conectada a propósito. E em agosto, mais ou menos, eu estava palestrando no Rio de Janeiro. E eu me lembro que minha palestra era no domingo, no Rio de Janeiro, em Copacabana. No sábado, eu fui inventar de subir na favela da Rocinha para gravar conteúdo lá. Subi na favela da Rocinha, tô lá com uma amiga gravando, conhecendo os meninos lá. Aí comecei a conhecer um monte de molecada que também gravava conteúdo lá no meio da favela. E a molecada tinha 5, 10, 15, 20 mil seguidores e a galera não ganhava dinheiro. Eu falei, mas como vocês não ganham dinheiro? Como eu vou ajudar vocês? Vai ter que fazer isso, isso e isso. Eles, sério que dá? Eu falei, não, dá pra fazer isso. Comecei a mostrar o caminho pra eles. Falei, inclusive, ingresso pra você. Vai assistir minha palestra amanhã lá em Copacabana que eu vou falar sobre isso. Aí, ok, chegou o dia da palestra, tô lá palestrando em Copacabana. De 9 pessoas que eu chamei, quantas pessoas vocês acham que compareceu? Às 9. Uma pessoa apareceu. Uma foi? Uma. E aí, quando eu me frustrei bastante. Aí, quando acabou a palestra, eu mandei mensagem pra minha amiga, pra Suzy, e falei, cadê a galera? Por que eles não vieram? O que aconteceu? Aí ela, Robson, tem uma notícia muito chata pra te dar. Eu falei, o que aconteceu? Ela, os meninos não foram porque eles não tinham roupa pra descer. Eu falei, como assim? Ele falou assim, que você tava no hotel muito chique e eles não tinham roupa pra descer. Só que na hora, me despertou um insight. Eu falei, caramba, eu preciso fazer algo ali pra... Eu acabei me comovendo com aquela situação. Foi onde eu tive a ideia de fazer um novo projeto agora. Então, eu tive uma ideia de visitar as 27 capitais do Brasil, indo para 27 comunidades, fazendo um talk show itinerante. Ah, que lindo, então, a que ideia legal isso. Já que as pessoas não podem, às vezes, ir até os meus Você eventos, vai até eles. eu vou até eles, daí eu estou me Perfeito. conectando com algumas empresas, estou buscando empresas que têm interesse em participar, no qual a gente consiga identificar potenciais sonhos, sabe, que a gente pode ajudar a realizar de alguma forma, ou potenciais artistas que a gente pode ajudar também de alguma outra forma. Então, é legal que esse projeto, ele tá vindo de uma forma... com propósito. Então, tudo que eu faço, eu ponho um propósito, tudo. Então, eu acredito muito nessa questão da energia, essa questão do universo, do que a gente manda, a gente recebe. E aí, tudo que eu faço, eu tento colocar algum propósito na frente, sabe? E compartilhar então, todas as experiências, né? Exato. Então, hoje, eu nem sonhava em ser influenciador digital, né? E às vezes, eu até pensar que eu tenho que continuar sendo influenciador, compartilhando minha vida, minha história. E eu vejo que, sim, eu acho que eu tenho um chamado muito grande para continuar compartilhando, inspirando outras pessoas, até mesmo da realidade que eu vim, para onde eu consegui chegar, e sempre de uma forma muito humilde, de uma forma muito simples, de uma forma muito genuína e verdadeira. Então, por isso que eu tenho muito orgulho do que eu faço hoje, sabe? Ai, Bacana. que lindo, muito legal. Seguinte, momento do nosso bate-volta? Vamos embora. Pode ser, gente? Vamos. Ele é craque em ser ligeiro, né? Então o bate-volta Aqui vai ser rapidinho. Vai ser tranquilo pra ele. O bate-volta é o seguinte, a gente faz uma pergunta rapidinha, você responde também rapidinho, mas também não é camisa de força, a gente, né, às vezes estende um tiquinho mais. Vamos lá? Vamos. Nosso bate-volta? Um destino que marcou a sua volta ao mundo. O destino que marcou foi a Tailândia, Um lugar que superou as suas expectativas. que superou minhas expectativas. Foi Tanzânia. Tanzânia. Tem o que pra fazer Nossa, lá, além tem das praias maravilhosas? Zanzibar, exatamente. Quando eu cheguei em Zanzibar, eu fiquei impressionado com aquelas praias de Zanzibar, quase com a Maldivas, tanto que tá perto de Maldivas, né? Azulzinho, Então, mano, quando né? eu cheguei em Zanzibar, eu fiquei impressionado. Vale a pena? Muito, super recomendo. Uma amizade que surgiu nesse período. Nossa, foi várias, mas eu acho que em Malawi eu conheci um casal de brasileiros lá que marcaram muito minha vida e eu nunca vou esquecer deles, pelo que eles fazem por outras pessoas, por mais de 5 mil refugiados da Guerra do Congo. Então, eu fiquei... Eles cuidam de 5 mil refugiados? Eles cuidam, eles abriram mão de toda a vida dele, todo o conforto que eles têm aqui no Brasil para ajudar mais de 5 mil pessoas refugiadas da guerra. E não só ajuda, isso. como eles adotaram 19 crianças que estavam lá órfãos, eles adotaram e levaram para casa deles. Eu fiquei 9 dias na casa deles, nesse campo de refugiado, e foi ali que eu criei uma definição que eu levo para minha vida, onde que eu vejo que, sim, a felicidade ela é a nova riqueza. Porque ali eu vi que pessoas que não tinham
dinheiro, não tinha, elas vivem com $5 por mês que a ONU dá pra eles, $5. Não é nada. Né? Só que essas pessoas, nenhum dia você via essas pessoas chorando, você não via essas pessoas resmungando, as pessoas reclamando, ao contrário, todos os dias, as pessoas felizes, as pessoas rezando, as pessoas pulando, as pessoas trabalhando, ajudando um entre o outro. Foi o país que mais tem senso de comunidade do mundo, pra mim, é a Malawi. E esses 2 brasileiros fazendo um trabalho incrível ali que eu nunca vou esquecer. Que demais. A viagem mais desafiadora? Desafiadora para mim foi entrar no Congo. No Congo? Foi difícil, porque estava tendo guerra civil e eu fiquei 18 horas dentro da floresta para conseguir entrar dentro do Congo. Caramba. Que doideira. Só que no final eu fui premiado vendo os gorilas bem de pertinho, assim, né? Foi lindo, assim, foi uma experiência demais. Incrível. Um país para onde você quer voltar? Eu quero muito voltar para a Suíça. Achei a Suíça, eu me senti num filme, sabe? Eu subi com os Alpes suíços. É caro, só que é possível. Mas no Irã também tem neve, $10, pensa bem. A Suíça é muito linda, você se sente num filme, sabe? A Suíça é um lugar que eu quero voltar, assim. Um país para onde não quer voltar? Acho que no oeste da África, aqueles países que estão em guerra, eu não sinto vontade de voltar, sabe? Malawi, Burkina Faso, Níger, eu não pretendo voltar, porque não tem muita coisa para turista lá, sabe? Entendi. Um momento emocionante durante a volta ao mundo? Emocionante, fora acho que esse caso de Malawi, foi em Níger, foi um missionário que eu conheci lá, que Níger também é um país que está tendo guerra civil, e o missionário, ele construiu uma igreja num país que é 99% muçulmanos. E aí a galera foi lá, botou fogo na primeira igreja dele, ele foi construir uma segunda, a galera botou fogo de novo, ele foi construir uma terceira maior, com um monte de coisa anti-fogo, e só que agora ele fez diferente, ele deixou as portas bem abertas da igreja, porque ele fez um poço d'água, ele ajuda a população, e fez um parquinho para as crianças dentro da igreja. Então, para mim foi incrível. Que legal. Um livro para acompanhar as viagens? Um livro... acho que eu super recomendo O Monge Executivo. Acho que ele inspira bastante para um viajante. Boa. Um aprendizado de viagem? Um aprendizado, para mim, acho que é isso, sobre a felicidade e a nova riqueza. Boa. Que erro evitar em viagens? Acho que o erro é a questão da comunicação, sabe? Você tem que evitar, assim, errar na comunicação, porque toda vez que eu errava na comunicação, eu tomava prejuízos financeiros, ou prejuízo de tempo, ou prejuízo psicológico muito grande. Então, tem que ser o mais assertivo possível na sua comunicação. Boa dica essa, hein? Sim. E aí não diz respeito só a idioma, não. Diz respeito a ser assertivo mesmo, em tudo. Respeito o que você precisa, o que você quer. Respeito à cultura, gestos, tudo, né? Isso acaba te ajudando muito a questão de quebra, principalmente de estereótipos. Boa. Um costume local que você adotaria na sua vida? Eu acho que o que eu vi muito lá em Malawi, na questão de o senso de comunidade, sabe? Eu acho que eu vi a questão da gente ajudar o próximo sem interesse algum, sabe? Às vezes, tirar o que a gente tem para dar pro outro, sabe? Cara, eu vi isso muito na Tailândia também. Eu acho que tem a ver com o budismo. Eu também acredito lá. que sim. Acredito que sim. Um item indispensável na sua bagagem. Um item dispensável? Pelo jeito, tudo é dispensável, porque olha... A cada 3 meses trocava tudo, então tá tudo dispensável. Só os presentes, né? Olha, eu acho que dentro da minha mochila, uma coisa que... Um adaptador de tomada. Isso é muito importante para o viajante. É verdade. Já passei muito perrengue sem isso. Boa. Trilha musical que não pode faltar nas suas viagens. Acho que a música Sonho, do Atitude 67. Dar a volta ao mundo é um grande aprendizado. Oi. Um grande aprendizado. Sua conexão de viagens. Conexão de viagem, o que a gente quer dizer é o seu parceiro, a sua parceira, o que é fundamental. Quem tem que estar com você sempre. Não é uma pessoa necessariamente só, né? Já que pode ser uma pessoa, acho que uma rede de apoio. Principalmente a gente que viaja sozinho, sabe? Que viaja solo. Acho que é muito importante ter uma rede de apoio. Familiares, amigos e, se possível, um psicólogo, um terapeuta, um profissional para ajudar. Muito bem. Ai, gente, a gente podia ficar ouvindo 1000 histórias ainda. Deve ter muito mais. Vamos fazer uma versão 2 desse podcast aqui. É um prazer. Vamos para o nosso presentinho, nosso mimo? Vamos, tem presente. Uau! Robson, a gente tem como parceria a Hero Seguros. A Hero Seguros é uma das maiores insurtech do Brasil. Ela tem um serviço de seguro viagem, que não tem só o seguro viagem, mas tem acesso à sala VIP, tem telemedicina do ICE em qualquer lugar do mundo que você queira. Uau. Tem uma série de benefícios. E o Conexão Viagem e a Hero Seguros estão te oferecendo 1 ano de seguro viagem grátis para você viajar
para todo lugar que você for e você viaja bastante. Sim. Então aproveita bastante, curte o produto da Hero, que é muito bom e com certeza em alguns lugares do mundo você é até obrigado a ter seguro para entrar, tá aí na sua mão. Exatamente, eu já tive muito problema de entrar em alguns países porque eu não tinha seguro. Agora esse tipo de problema eu não vou ter mais. Muito obrigado, Hero. Tá garantido aí pelo próximo ano. Robson Jesus, o cara mais rápido a percorrer os 196 países do mundo. Você é uma simpatia, cheio de história. Eu adorei essa coisa do propósito. É lindo te ouvir. Sim. Então, muito obrigada por ter topado o convite de estar aqui com a gente. Imagina, Sheila, eu que agradeço você e o Rodrigo pelo convite. Foi um prazer poder compartilhar um pouco da minha história aqui com vocês. Muito obrigada. Muito bom ter você aqui, Robson. Obrigado. Gente, e a você, nosso eterno agradecimento pela companhia, pela audiência. A gente se encontra num próximo Conexão Viagem, sempre com convidados especialíssimos. Fique sempre ligado. Como é que faz? Sininho, toda aquela coisa, Entra no YouTube, segue lá o Conexão Viagem, se inscreve, clica no sininho que você vai ficar por dentro de tudo. Gente, agradecer demais também o CrossHost, que é esse estúdio maravilhoso que nos acolhe, que nos recebe. Agradecer também demais a nossa chefona Marcela Coimbra. Sem ela esse podcast não existe, roteiro, tudo, pesquisa, é tudo com ela. Agradecer também a nossa stylist, a Josié Alves, e a você, especialmente, com quem a gente conta no próximo episódio do Conexão Viagem. Beijo, tchau!